Outro, sejam bem-vindos. Iniciando essas nossas atividades de hoje, vamos relembrar que no final da aula anterior nós já tínhamos falado sobre o empregador, o empregado, e haviam alguns assuntos intermediários entre os dois na CLT, que o empregador está no artigo 2º, o empregado está no artigo 3º, nos parágrafos do artigo 2º e lá no artigo 7º existem outras pessoas que se envolvem em relação de emprego, a qual nós demos o nome de, no caso do parágrafo do artigo 2º, de empregadores equiparados. E, no caso do artigo 7º, como eu já mencionei, nós estávamos falando de pessoas que teriam duas situações. O artigo exclui, afasta uma série de grupos de pessoas agrupadas por suas características pessoais ou características como pessoas de direito, e então o artigo as afasta da relação de emprego. Em resumo do que eu falei na aula anterior, o artigo, mesmo que exista, que possamos reconhecer todas as características diagnósticas da relação de emprego, face a essas pessoas, a esses constituintes das classes, categorias, dos tipos de pessoas que estão mencionados nas alíneas do artigo 7º, essa normalmente, o que o artigo 7º está dizendo, é que elas estão excluídas da proteção trabalhista, da relação de emprego e da própria aplicação do direito do trabalho. Mas nós vemos que ali abrem essas exceções com a expressão que elas estão fora, que a elas não se aplica a legislação e nem a configuração trabalhista, por vontade da lei. Então, mesmo que existam as características referentes à relação de emprego, o que a lei determina é superior à própria realidade neste caso. A lei determina que elas não pertencerão ao direito do trabalho, à relação de emprego, à proteção trabalhista, e os acordos que elas fizerem, caso façam, porque tem algumas que não fazem acordo, como os servidores públicos, por exemplo, eles não são funcionários do Estado, não é por acordo, não é por um contrato de trabalho. Eles são funcionários do Estado, é por uma admissão regulada pelo direito administrativo, que implica uma série de etapas. Os requisitos prévios, por exemplo, para um emprego de atuação jurídica, há um requisito prévio de que haja a formação em direito. Às vezes, o doutorado, às vezes o mestrado, como ocorre atualmente na nossa faculdade, com a maioria dos professores, cujo edital de convocação para o concurso já exige que o concurso será para professor adjunto ou para professor assistente. Quer dizer, num caso, ele vai exigir o mestrado, no doutorado, no outro caso, ele vai exigir alguma coisa nesse sentido. E aí, se o emprego é para médico, para contratar alguém para combater
epidemia da Covid, para ajudar a combater, para tratar dos doentes, e vai exigir, obviamente, a titulação de médico fornecida por uma escola regularmente reconhecida pela legislação nacional. Então, vejo que aqui ele tem que passar nos requisitos de duas leis, da lei trabalhista e da lei profissional, que é administrativa. E, além disso, que ele esteja registrado no órgão de controle profissional, que, no caso dos médicos, é o Conselho de Medicina, no nosso caso é a OAB. O Conselho Regional de Medicina é uma expressão, uma emanação estadual de cada estado, que é chamado região aí pela lei, do país chamado Brasil. Quanto ao de direito, ao nosso caso, a OAB tem as suas divisões regionais mais autônomas. Então, ao invés de chamar de OAB regional, a gente chama de OAB Minas Gerais, que é uma outra uma emanação personalizada da OAB federal e que constitui, então, uma e outra o órgão de controle profissional da nossa categoria, vamos dizer assim. Então, esse artigo 7º menciona isso. Agora, os outros artigos deste título e deste parágrafo, que não consta o nome de parágrafo, exatamente porque este título 1, não se subdivide. Então, nós temos que os artigos de 4 a 6, esses 3 artigos, e os artigos do 8º para a frente, tratam de matéria geral do direito do trabalho, ou do que a gente pode chamar de matéria introdutória do direito do trabalho. Eu já falei para vocês que esta parte inicial, conceitual, descritiva e caracterizadora, é toda de introdução ao direito do trabalho. Aqui nós temos, nesses artigos que eu mencionei, do 4 ao 6º e do 8º ao 12º, nós temos outra visão de introdução. Ao invés de pegar aquela parte toda, pega só a introdução enquanto forma de hermenêutica e de aplicação da lei. Quer dizer, dos trâmites, das regras, da interpretação, das fontes de consulta admitidas no direito do trabalho. Assim é que, no 4º, se conceitua o que é o serviço efetivo. O empregado é contratado para prestar um serviço, para, através deste serviço, ceder a sua força de trabalho para o empregador. E este entra no contrato exatamente para receber, para se apropriar, para se utilizar também desta força de trabalho do empregado. Vejam que, no meu conceito, que eu já dei para vocês, e insisto muito nele, da relação de emprego, eu menciono que existe uma pessoa que cede, mediante remuneração, mediante uma contraprestação em dinheiro ou valor equivalente, cede a sua força de trabalho. E que o outro não recebe essa força de trabalho como um pacote que ele vai abrir e utilizar, ou guardar na prateleira, ou pôr dentro da geladeira. Não, ele recebe como cristalização da energia de trabalho em um determinado bem, ou em um determinado produto. E por que ele quer esse bem, esse produto? Para realizar, para fornecer a utilidade que esse bem, afeiçoado pelo empregado, trabalhado, recondicionado pelo empregado, quer dizer, um bem da natureza que foi modificado pelo trabalho humano, pelo trabalho racional do ser humano,
ele quer este bem, deste bem ele quer a utilidade que vai realizar o seu interesse. Então, o empregado já quer a utilidade que vai lhe garantir a subsistência. Por isso é que ela é nítida e indiscutível. Não há como ser substituída. Ela constitui um valor em dinheiro ou nele possivelmente expressável. Quer dizer que, mesmo que sejam entre outros bens, isso vai ser o que a gente chama de salário utilidade, salário que eu dei pela utilidade que ele pode ter. O empregado recebe como parte do salário dele alguns bens, uma cesta básica com arroz, feijão, macarrão, batata doce, sei lá mais o quê. E então ele está recebendo aquilo porque aquela cesta básica pode ser avaliada, pode ser movimentada no mercado através do valor econômico, do valor de mercado ou valor de troca que ela tem, que ela ostenta, que a sociedade lhe atribui. Então, da mesma maneira o serviço. Este serviço que o empregado presta para o empregador, cedendo-lhe a sua força de trabalho, ele também vai valer algo em valor ou com possibilidade de ser expresso em valor. Valor, nós sabemos pelas regras da economia, desde Marx, inclusive alguns anteriores, que o valor em nossas sociedades financeiras e monetarizadas, o nosso valor é expresso, é garantido, é circulado dentro da sociedade através do tal do dinheiro, que a gente fala através de moeda. Mas, apesar de hoje, no Brasil, a gente praticamente não vê moeda circulando. Vê, mas é bastante raro. Então, isso tudo mostra que, do lado do empregado, a necessidade que ele tem é a de subsistência. Eu falei muito na alimentação, mas entra aí também condução, moradia ou habitação, necessidades paralelas àquele que estuda, aquele que tem filhos, aquele que tem algum problema de saúde crônico que precisa estar em tratamento. Então, todas essas formas, todas essas utilidades que o salário tem, ele está se incorporando à sua vida para a sua subsistência. Vejam que aí é uma finalidade. Olha o para aí, para a sua subsistência. Isto é que atende uma finalidade do ser humano. E vamos à frente. Esta finalidade, então, vai obter um bem que detém a utilidade de ofertar ao empregado, de possibilitar ao empregado, de satisfazer a necessidade alimentar, a necessidade subsistencial desse empregado. Pois bem, então, já com bem esclarecida essa parte do salário, só falta uma ressalva a fazer, que está lá na frente da CLT, mas como eu estou tratando disso no presente momento, eu já vou incluir essa também, porque, como eu disse a vocês no início do semestre, a minha ótica de passar a disciplina para vocês é agrupar os vários tópicos, os vários temas, as várias acepções do direito do trabalho, de acordo com a proximidade intelectual, da proximidade racional e, em último caso, da proximidade semântica que existam entre os institutos do direito do trabalho. Por isso eu peguei a relação de emprego, a caracterizei, a descrevi, abrimos as exceções e tal, igual essas do próprio artigo 7º que nós vimos na aula passada, e passamos
para um outro aspecto da relação, que a relação tem a sua estrutura, que nós já vimos, tem as suas características, que nós já vimos, e tem as suas partes, que é o que nós estamos vendo. Tanto que na aula passada eu expliquei que parte não é uma pessoa. No grupo econômico, por exemplo, nós temos várias pessoas, várias empresas, várias pessoas jurídicas agrupadas na mesma parte. Parte é o centro de atribuição do direito, é o centro de incidência de todo o direito. E aí nós vamos ver, então, que nós temos duas partes. Aquela que recebe toda essa incidência do direito para ceder algo para a outra, e em troca, em contraposição, essa segunda pessoa vai ceder também algo, obviamente, diferente para a primeira. Então, é uma troca de realizações. De um lado, a de fornecer o salário, e de outro lado, do lado anterior, do lado que move a relação, fornecer a força de trabalho, disciplinada, dirigida, modelada por aquele lado que vai recebê-la. O lado que a recebe e que cede o salário é o empregador. O lado que dispensa a força de trabalho, recebe salário e atua, então, como elemento ativo, tá? Atua ativo, né? Mas é isso mesmo, da relação de emprego, é o empregado. Os dois se entrosam através da relação de emprego e, nesse entrosamento, eles usam um contrato, que é o contrato individual de trabalho. Devia ser contrato individual de emprego, mas já se consagrou na nossa doutrina, na nossa dicção jurídico-trabalhista, ou ius trabalhista, para ficar um pouquinho mais snob, já se consagrou que essas partes na relação de emprego celebram entre si o contrato individual de trabalho. Então, o contrato individual de trabalho, lembre-se bem, principalmente em troca por atenção a um aspecto que nós vamos falar aqui mesmo, que é das quantidades das relações de emprego. Então, daqui a pouco nós chegamos nisso. Mas, por enquanto, vamos fechar essa parte. Os empregados, então, são aqueles que cedem a sua força de trabalho, a sua energia de trabalho. Eles não cedem o trabalho, porque esse trabalho já é produzido, esse trabalho já é cristalizador ou cristalizado dentro de um bem, de coisa, após cedido. Ou não existe intervalo temporal entre uma coisa e outra. Existe um intervalo lógico. Então, vamos explicar as duas coisas. O intervalo temporal. Eu não cedo a força de trabalho para depois que a tomou o empregador a usa. Não. Ele a toma e a usa no momento que eu, empregado, a estou aplicando. Então, há um intervalo lógico entre isto, o eu ceder e ele aplicar, ele tomar e aplicar. Mas não há um intervalo temporal. É o mesmo movimento bilateral, né, entre as duas partes. De ceder é que constitui o movimento de tomá-la. Isto merece um estudo muito interessante para compará-lo com o serviço do servo de gleba, com o serviço do escravo. Porque o escravo, ao se tornar proprietário dele, o empregador já tomou toda a sua força de trabalho, por anos a fio, até que ele morra. Porque muito tempo depois que já havia 400 anos de escravismo aqui no Brasil e nos outros lugares do mundo que tiveram a escravidão como forma de atuação, nos grandes impérios antigos ou modernos, que eram escravistas. Vocês vejam a família real inglesa,
está agora em atritos internos, porque um dos príncipes se casou com uma mulher que é clara, de pele quase branca, clara, mas que é de descendência negra. Ele fala descendência africana, são os descendentes dos africanos, os negros de todo o mundo. Não, eu não sei se essa mulher é descendente de algum africano. E se tiver uma família, mesmo que seja de origem africana, mas há 400 anos atrás, lá nos Estados Unidos, de onde ela é patriota, ou ela é cidadã, e essa família, depois de 400 anos, eu ainda vou falar que ela é africana? Não, é uma família americana. É exatamente o racismo que existe e que é muito arraigado, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, só que se exterioriza por formas diferentes, que não são uma mais benigna do que a outra, não. São todas formas de escravização, de exploração e de tratamento do homem como coisa, como máquina, melhor dizendo. Mas então, a princesa já levou a algumas manifestações que foram interpretadas como de racismo, já levou a uma dissidência na família, pela qual o filho da rainha, marido dela, já renunciou a todas as conquistas e benesses do império da rainha da Inglaterra. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que, no caso dos escravos, e antes, no Império Romano, por exemplo, na Grécia, nós tínhamos escravos brancos, louros, de olhos quase transparentes, de tão azuis, porque vinham de povos nórdicos, de povos germânicos, de povos eslavos, assim por diante. Então, aqueles têm uma diferença entre nós. A apropriação da força de trabalho deles foi feita antecipada e integralmente para toda a vida, pelo senhor de escravos. O patrão dele não é, como hoje, o empregador, mas é o patrão daquela pessoa e é o detentor vitalício da força de trabalho dela. Aqui não. Aqui, como eu expliquei, o momento da cessão é o mesmo momento da aquisição pelo empregador. Há um contrato garantindo isto, mas ainda não foi cedido. É a mesma coisa que se eu fizesse um contrato de promessa de compra e venda do bem imóvel. Aqui eu fiz um contrato de cessão e recepção de uma energia humana. Não devia em nada parecer com uma cessão de bens imóveis, de compra e venda de imóveis, mas devido ao sistema capitalista que considera tudo dentro da mesma forma da propriedade, a cessão é uma transferência de propriedade. Então, passa-se a ter uma relação de incidência de alternação do trabalho humano como se fosse uma relação imobiliária. E eu estava dando o exemplo da alteração de propriedade, alteração de domínio imobiliário, porque com a escritura, o imóvel está destinado a ser do comprador. Mas esta transferência que consolida a propriedade dele só vai começar a existir no dia do registro, no cartório de registro de imóveis. Outro caso, eu faço um contrato de promessa de compra e venda. Enquanto se vai
trabalhar algum inventário que ainda incide sobre essa coisa, enquanto se vai buscar um financiamento habitacional para a transferência dessa coisa, e eu estou falando coisa porque eu estou me referindo a bens, a aspectos da natureza sólida do mundo que é objeto de transferência entre as partes. Então, aqui no contrato de trabalho eu tenho algo diferente. Enquanto aquele contrato de promessa de compra e venda lá já gerou obrigações, mas ainda não gerou alienação e recepção da propriedade, aqui o nosso contrato de trabalho, ele gera também as obrigações, ele ordena a maneira de elas serem realizadas, ele disciplina essa realização delas, coisa que é muito parecida com a ordenação, mas que é diferente, tem natureza diferente. Ordenar é organizar, é estabelecer uma hierarquia, é fazer com que a evolução da situação se encaminhe para aqueles objetivos ou para aquelas finalidades do contrato. Já isso enquanto ordenação. Já o fato de uma pessoa gerir, administrar, acompanhar, dar as ordens casuístas, confirmar, alterar ou até dispensar o serviço se assim o desejar. Isso tudo é direito, é garantia, é faculdade do empregador. Então, há uma diferença muito grande entre esses dois pontos, apesar da proximidade semântica deles. E aí eu caio na relação de emprego, eu caio na existência dessas duas partes, que a CLT agora está mostrando para nós quem que são. Da mesma maneira que a relação de emprego nos mostra o trabalho a ser executado, a maneira de realizar as obrigações do contrato de trabalho, tal, e nos mostra também as partes, o conjunto de pessoas que pode estar de um lado e do outro dessa relação de emprego. Aqui, o contrato individual de trabalho, ao seguir essas regras que estão dentro da CLT, ele está nos mostrando o que as partes têm como direitos e garantias, quer dizer, o que elas podem exigir do outro lado, o que elas têm expectativa de receber do outro lado, e também mostra o próprio, de um lado, o objeto, do outro lado, as pessoas que participam. Então, nós vamos ver aqui que aí fecha-se a relação de emprego e se aplica a ela todo o direito do trabalho, que, como eu já expliquei quando eu falei dessa relação de emprego, é o próprio contrato individual de trabalho que traz para a relação de emprego o conjunto dos comandos legais destinados a este caso. O artigo 7º, por exemplo, está tirando esses comandos legais no momento em que ele está falando que não se aplica essa legislação ao empregado. Ora, se não se aplica essa legislação ao empregado, então o empregado não vai ser... O empregado só não, as duas partes, a relação de emprego. O empregado, então, não vai ser aquele conceituado no artigo 3º, mesmo que ele tenha todas as características que estão ali. Meio irracional, né? Meio fora de sentido, mas é isso mesmo. O direito do trabalho conceitua o empregado e, com isso, fornece elementos para a conceituação da relação de emprego que nós já vimos lá atrás. Mas ele vem no artigo 7º e faz uma ressalva. Pode até seguir tudo que está lá no artigo 3º, mas não vou aplicar a ele a legislação trabalhista e
aí que vem interessante, nós temos a CLT determinando algo para a Constituição, que a Constituição manda aplicar ao empregado todos os direitos e garantias expressos no artigo 7º, nos incisos do artigo 7º da própria Constituição. E aqui, no artigo de mesmo número, no artigo 7º, mas da CLT, está dizendo que pode atender tudo que fala no artigo 3º da própria CLT, que fala lá na lei dos domésticos, que fala lá na lei dos rurais, que fala no caput do artigo 7º da Constituição, mas não serão empregados, não serão submetidos a tudo isso da legislação trabalhista. Esses casos que estão previstos nas alíneas desse artigo 7º aqui da CLT. Então, dessa maneira, nós fechamos as nossas figuraças do empregador e do empregado. E o artigo 4º, 5º e 6º e os artigos de 8 a 12. Eu já expliquei na aula passada tudo isso. Agora eu estou dando a visão geral desse aspecto. Então vejam que eu estou fazendo o contrário do que eu fiz com vocês, com a relação de emprego. Por quê? Porque relação de emprego é um conceito abstrato, que nem existe na legislação trabalhista. Nós o deduzimos do artigo 2º e do artigo 3º da CLT. Mas se vocês que no parágrafo dele, no caput daquele artigo 7º da Constituição, vai ter outra forma de referência. Aqui nesse mesmo livro tem as duas coisas, por isso que eu recomendei a vocês que comprem, de preferência, esses manuais de CLT, que tenha toda a legislação aplicável a partir da própria Constituição. Pois bem, a Constituição vem e nos fala, lá em seu artigo 7º, por coincidência é o mesmo. Coincidência não, eu acho que isso deve ter sido pensado pelos legisladores constituintes de 88, quando redigiram essa Constituição, já conhecendo a redação da CLT. Mas o artigo 7º da Constituição, no seu caput, fala: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Então fica uma coisa muito esquisita, porque o trabalhador autônomo, o trabalhador familiar, o trabalhador religioso, tal, todos eles são trabalhadores. No entanto, ao falar trabalhador aqui, a Constituição, de acordo com a interpretação majoritária, está se referindo apenas ao empregado. E aí que ela vem dizendo no inciso 1º, que todos os trabalhadores, como ela menciona, são direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, além de outros. Eu não sei o que poderia ser esses outros. Trabalhador urbano, trabalhador rural, quer dizer, do campo da cidade. Seria trabalhador da nave espacial? Seria trabalhador marítimo, que funciona no mar? Trabalhador aquático, que funciona nas represas, nos rios, nas lagoas? Fica a Constituição nesse ponto. Ela quis obedecer a terminologia do direito do trabalho na redução desse artigo, que é o que começa a falar sobre eles na Constituição, o que dá introdução à disciplina do emprego. Ela mete esse negócio lá, que trabalhadores urbanos e rurais. Fica meio esquisito, mas é o que funciona. E, na prática, isso aqui vem, inclusive, a diferenciar os próprios trabalhadores domésticos. Ora, trabalhador doméstico ou é urbano ou é rural. Ele nunca vai ser uma abstração jurídica, ele nunca vai ser um... Aliás, não, isso eu não sei. Pode ser que um dia venha a ser. Ele nunca... Mas eu estava falando que ele nunca vai ser, então vamos colocar ele
por enquanto, não pode ser, não há possibilidade fática de que ele seja um ET. Então, para completar esse ditame do caput do artigo 7º da Constituição, ela mesma emenda no seu inciso 1º desse artigo 7º, como uma das garantias dos direitos que visam a melhoria das condições do trabalhador, da condição social do trabalhador. 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Aí nós temos duas coisas a examinar. Concluí isso que eu já estava falando, que o artigo 7º, combinando seu caput com o ditame do seu inciso 1º, ele nos dá um outro conceito de empregado, mas não é um conceito de outro empregado. Outro aqui é o próprio conceito. Então, seja o conceito que sai daqui da Constituição, artigo 7º e inciso 1º, seja o conceito que sai daqui, a CLT fica mais baixa do que o computador, então não dá para você ver, mas que sai daqui do artigo 7º, ou melhor, do artigo 3º, que é o artigo 7º, é o que precisa melhor o artigo 3º, com base nas exceções que explicita. Então, fica o que consta do artigo 3º e que não é excluído pelo artigo 7º. Então, nós já começamos a ver no artigo 7º uma exclusão casuísta da composição da classe trabalhadora. O artigo 3º conceitua algo que abrange uma série de pessoas que são retiradas do âmbito dessa CLT e até do âmbito do artigo 7º da Constituição, com base nas alíneas do artigo 7º da CLT. Então, mas aí nós já vemos a própria preocupação do legislador com as formas de interpretação, de aplicação, a hierarquia da norma. Tudo que está para frente no estudo de vocês sobre o direito do trabalho, mas que nós vamos ver agora. Essa parte, como eu falei para vocês, continuando o nosso trabalho introdutório. E aí, nós podemos dizer que estamos encerrando também a parte das partes do contrato de trabalho. E esses artigos que eu mencionei, como exceções que não tratam das partes do 4º ao 6º e do 8º ao 12º, são mais referentes, são artigos introdutórios do direito do trabalho, regras introdutórias, conceitos introdutórios. E, com isso, eles são mais referentes a aspectos de incidência do direito do trabalho, de hermenêutica ou interpretação do direito do trabalho e aplicação do direito do trabalho. Esta parte da aplicação vai nos aparelhar, vai nos capacitar a, depois, numa segunda fase, a gente poder pegar as regras trabalhistas todas, inclusive as da Constituição, e disciplinar e considerá-las como a disciplina das duas partes na relação de emprego. Porque aí vem a despedida minha desses 3 aspectos que eu falei: da relação do empregador e do empregado. E mais de um quarto, que é o ordenamento ius positivo. Viu? Estou falando a palavra chique de novo, ius positivo.
em vez de falar jurídico-positivos, que está na CLT, que está na Constituição, que está numa série de leis que complementam a CLT. E aí nós vamos chegar num ponto à frente. Não é só lei que complementa a CLT. Nós temos leis, resoluções, decretos-leis, portarias, um punhado de coisa que nós vamos ver daqui para frente. E que já está tendo o seu caminho amaciado com esses artigos a que nós estamos referindo. E eu vou usar para eles, porque eu estou tratando agora de uma parte de direito positivo, quer dizer, daquele direito posto ou imposto sobre a sociedade. Aqui no caso nosso, as partes que interessam da sociedade são os empregadores e os empregados. Mas isso é imposto a toda a sociedade. Eu, por exemplo, que sou aposentado como procurador da Fazenda Nacional, não entro aqui, porque o procurador da Fazenda Nacional é regido por normas de direito administrativo. Mas suponhamos que eu tivesse sido aposentado, não como procurador da Fazenda Nacional, mas como vendedor de batatinha na Ceasa. Esse vendedor de batatinha na Ceasa teria a incidência sobre o período em que ele atuou como vendedor de batatinha, em que ele ofereceu batatinha e recebeu por batatinha, e se sobrou, jogou batatinha fora. Ele estaria sob a incidência, ou, como eu expliquei quando eu falei de incidência, sob a subsunção dos atos dele à lei, desde que, e aí vem o artigo 2º e o 3º, que ele e o tomador do serviço dele se caracterizem como está conceituado no artigo 2º e no artigo 3º da CLT. Quer dizer, se existe entre eles uma relação de emprego. Porque quando você conceitua um de acordo com o artigo 2º e conceitua outro de acordo com o 3º, automaticamente está estabelecida, ou você está revelando a relação de emprego que existe entre eles. Aí vem esse artigo 7º se intrometer na vida da gente e falar, não, peraí, não é bem assim não. Pode até realizar isso tudo que você está falando aí, artigo 2º, artigo 3º, conceito do dicionário, conceito da enciclopédia, relação de emprego, doutrina justo-trabalhista, a palavra chique. Mas eu, artigo 7º, com a imperatividade que eu tenho por ter sido legislado, nem sequer foi legislado por um modelo democrático, porque ele está num decreto-lei que foi imposto pelo ditador da época. E é bom falar que seja da época, porque nós temos muitas épocas no Brasil em que nós tínhamos ditadura e, por isso mesmo, tínhamos ou temos ditadores. E aí vem o artigo 7º, retira aquelas pessoas e sobra para nós continuar o nosso caminho com o nosso samburá, o nosso balaio, um pouco mais vazio, porque tiraram-se várias categorias e várias classes de trabalhadores e de empregadores da sua subsunção à norma jurídica trabalhista. Então, vamos ver aqui estes casos que vão mostrar para a gente como nos movimentar neste pântano, nesse Pantanal do Mato Grossense, Pantanal lá do Rio Paraguai. Esses artigos começam a nos mostrar como que andamos dentro disso. Vamos ver lá. Direito positivo. Artigo 4º. Considera-se como de serviço efetivo. Por que eu quero saber quais são os serviços efetivos? Porque o empregado é remunerado pela força de trabalho que ele cede. Então, essa força de trabalho se cristaliza nos bens ou na própria atuação, quanto serviço, como serviço efetivo. Quer dizer, como aplicação real
da força de trabalho dele. Então, aqui vai falar para nós algumas condições do trabalhador, ou melhor, do trabalho, que são consideradas pela CLT de serviço efetivo. Então, antes de começar lá, já temos algo a ver, que é o seguinte: considera-se de serviço efetivo, está falando de quê? Está acrescentando um elemento conceituador ou definidor da relação de emprego, do empregado e do empregador? Óbvio que não. Está dando uma diretriz de procedimento, de entrega, de realização da cessão da força de trabalho ou da cessão contraposta do pagamento? Também não. Então, aqui não está mais atuando no assunto que nós estávamos vendo até agora. Aqui não trata da caracterização, nem, vamos pegar as coisas que nós já falamos, nem da relação de emprego, nem do empregador, nem do empregado, nem daqueles casos que estão nos outros artigos, como no 7º, das garantias e das obrigações de cada um deles. Não está tratando de nada disso. Está tratando de quê? Da maior garantia que o empregado tem, daquela que é a finalidade da sua participação na relação de emprego e no contrato de trabalho, que é a remuneração pela cessão, ou melhor, a cessão da sua força de trabalho. E como que ele cede? Realizando o serviço. E quando que isso ocorre? Quando esse serviço é efetivado. Eu acabei de falar que com o escravo ou com a transferência de propriedade, na qual se inseria o escravo, não existia a concomitância da cessão e do aproveitamento. De antemão, previamente, o escravo já estava com a sua força de trabalho apropriada pelo senhor de escravo. Nos imóveis, acontece o contrário. Faz-se toda a negociação, toda que precisa ser feita, e depois, mediante um ato extra, que é o registro no cartório de imóveis, é que vai se concretizar aquela cessão, que se vai concretizar o objetivo principal do contrato entre eles. Aqui, no caso, um contrato soleníssimo, porque ele exige a forma escrita, lavrada por um oficial juramentado para fazer isso, que é o do cartório de notas, e, além disso, submetida a um registro no outro cartório sobre outro oficial juramentado, que é o do registro de imóveis. E aí é que estamos vendo a diferença das diversas formas de trocas jurídicas, seja de bens, seja de serviços, aqui, igual aqui no nosso caso. Continuando, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. E já vamos emendar o parágrafo único desse artigo para tratar do assunto de uma vez só. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade, veja que não é de remuneração, é de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidentes de trabalho. Então, quer dizer, apesar de reduzido a inatividade temporária, ou por motivo de saúde próprio, acidente ocasionado por acidente de trabalho, ou por motivo de interesse do Estado, e que foi convocado temporariamente pelas Forças Armadas, esses períodos, então, não são computados, como se fala aqui, pelo simples fato de
o empregado está afastado do trabalho, mas mesmo assim à disposição futura do empregador. Então, esse tempo, como está dito aqui, não é contado. Qual que não é contado? O do afastamento por acidente do trabalho e o do afastamento para a prestação do serviço militar. Na verdade, nós vamos ver que existe uma pletora, que existe uma coleção grande de outros aspectos que afastam este trabalhador do vínculo e, por isso, lhe retira o direito à contraprestação salarial, com base na negação, na liberação da prestação laboral de serviço. Nós podemos citar, por exemplo, os domingos, dia semanal de folga com repouso remunerado. Podemos citar as mulheres no final da gravidez e no início da vida do filho, que nasceu naquela ocasião, do neonatal. Podemos citar uma licença, obviamente, muito menor, obviamente, porque é óbvio que está na lei, mas não devia ser, para o pai, que é de 5 dias úteis, já foi de um só antes da Constituição de 88. Podemos citar ainda aqui os casos de licença médica, de licença por conta da Previdência Social. Auxílio-doença, auxílio-acidente, outras coisas assim. Aliás, de auxílio-acidente, não, que já está mencionado aqui o afastamento por acidente de trabalho. Mas, então, existem muitos casos. Este mencionado aqui, estipulado aqui nesse artigo 4º, que considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordem. Executando ordem quer dizer cumprindo seu contrato de trabalho regular e normalmente. Mas, às vezes, o empregador chega na fábrica, o empregado fala, ó, a máquina que você movimenta quebrou. Então, você fica aí esperando ver o que eu faço. Se a máquina chega, se eu dou outra ordem, você fazer outra coisa. Não pode ser algo radicalmente diferente, porque ele foi contratado, foi para fazer aquele tipo de serviço. Então, ele vai ficar por ali, como esteja à disposição do empregador, aguardando ordens. Hoje já se vê que essas ordens existem muito menos, são muitíssimo raras e não são essenciais para a configuração da pessoa como empregado, como dirigido pelo outro, como subordinado ao outro, como gerenciado pelo outro. Por quê? Porque hoje, com a evolução das técnicas e evolução das máquinas, nós temos uma série de serviços que... Duas alternativas. Primeira alternativa, uma série de serviços que não têm espaço para recebimento de ordem do empregador. Um motorista de caminhão que faz viagem para entregas lá em Belém do Pará, ou no resto do Brasil todinho, ele não existe possibilidade de ficar dando ordens para ele minuto a minuto, apesar de, através de mecanismos eletrônicos, esquisito, mecanismo eletrônico, mecânica não é eletrônica, mas isso não é da nossa disciplina, né? Então, através de equipamentos eletrônicos, achei uma forma melhor. Através de equipamentos eletrônicos, eu posso controlar que hora que o motorista está dirigindo, se for um equipamento pessoal, ambulante, e que fique com o motorista. E mais avançado, posso controlar a hora que ele está no hotel onde ele foi dormir, que ele está no motel onde ele foi se divertir, que ele está no restaurante comendo, se alimentando, assim por diante. Bastaria, por exemplo, na hipótese mais simples, que ele tirasse retratos de tudo aquilo, tirasse fotos de tudo aquilo que ele estava fazendo.
Existem outros sistemas bem mais sofisticados para esse controle. Mas o fato é que, como a situação do motorista está há muito tempo e muito bem definida, não se preocupa muito com isso. Então, ele realmente, muitas vezes, não está sob ordens, está sob objetivo do empregador. Você vai entregar isso aqui no caixa-prego. Você vai entregar isso aqui a 3 quilômetros depois de onde Judas perdeu as botas. Pronto. A única ordem dada é essa. O motorista vai levar, vai cuidar do caminhão, vai passar na estrada adequada para aquilo. Vai parar para comer, parar para dormir, parar para fazer os seus xixis e continuar dirigindo depois. Quer dizer, com uma única ordem para ir, ele sai e realiza todos os atos pelos quais se comprometeu ao deixar que ele fosse qualificado no contrato de trabalho como motorista. Da mesma maneira, várias outras profissões em que a pessoa não está sob o controle direto e imediato do empregador. Hoje, por exemplo, o home office não é o meu caso, que a escola, a faculdade, pode controlar o tempo de duração dessa aula, o tempo que eu estou entregando para vocês. Não, ele está dando aula só de meia hora. Aí ela vai abrir contra mim uma série de represálias. Ou descontar no preço, ou dar uma advertência, ou abrir um processo para minha exclusão, eles chamam de demissão a bem do serviço público. E assim por diante. É o que a escola pode fazer para me reprimir, caso eu não cumpra a minha parte no contrato, que é esse tempo de aula que eu estou dando. Mas exatamente porque vocês vão ver a aula gravada, se ela não for síncrona, que aí nós vamos, numa síncrona, nós produzimos a aula em conjunto, vocês e eu. Se não for síncrona, então, ela vai manter a exigência de que eu forneça a aula dada para vocês, mas eu posso gravar isso de manhã, de madrugada, na hora do almoço e na hora certa da aula, desde que, na hora certa da aula, ela esteja disponibilizada para vocês. Então, o que é disponibilidade? Está aqui, que ele esteja à disposição do empregador. Aí eu não estou nem executando, nem aguardando, e se eu for muito rigoroso com o significado, eu não estou nem às ordens do meu empregador. Que ele não me deu ordem para falar isso que eu estou falando para vocês. Ele me deu ordem para tratar desse tema. É o que está no programa, que é uma ordem dele para mim. É o que está no planejamento, que é um compromisso meu enviado a ele. O dia que eu preenchi lá no diário de classe, lá no Moodle, o programa que eu ia seguir, que também na hora de fazer aquele programa eu não tinha muito como fugir do programa que nós, professores do Departamento de Direito do Trabalho, já elaboramos, aprovamos e encaminhamos oficialmente para a escola, para a universidade. Então, isto é o que eu tinha a comentar do artigo 4º, a não ser que essa última reforma, emenda constitucional e legislação de 2016, 2015 para cá, tem retirado uma série de direitos, uma série de garantias, uma série de formas de aplicação da legislação trabalhista em desfavor, em prejuízo do empregado. E, consequentemente, como o empregado já fica na tábua da beirada, quase caindo, já provocou a queda de muita gente. Ontem mesmo tinha um jornal falando que em todo o mundo, por causa da pandemia, tem 180 milhões
de desempregados. Esse trem de falar que é por causa da pandemia é só meia verdade. E meia verdade costuma ser uma mentira inteira. Porque tem muita gente aqui no Brasil, que nós estamos com 15 milhões, 14 de desempregados, e além disso, essa conta de desempregados já começa a ser mentira pela própria maneira como ela é feita. Ela conta aqueles que estão procurando emprego. Ela não conta os desanimados que deixaram de procurar depois de gastar sola de sapato e passagem de ônibus e de metrô durante meses. Ela já não tem mais nem condição psicológica e nem sapato e passagem de ônibus para continuar procurando. Então, ela deixou de ser desempregada. Passou a ser o quê, meu Deus? Né? Então, tira os que foram atingidos pela Covid, tira os que não eram, já não estavam no mercado do trabalho antes da Covid, que depois é que chegaram à idade, ao nível de conhecimento, à disposição física, à intenção de trabalhar, e já chegaram bater na porta na cara, porque não tem trabalho para ir. Isso tudo não é só, como vocês viram eu falar aqui, uma série de outras situações. Primeiro, os que estão, não vamos dizer desempregados, os que estão sem trabalho, mas que constituem a força de trabalho nacional, são muito mais que 15 milhões. É a primeira conclusão dessa afirmação minha. Segundo, eles agrupam os que foram atingidos porque a fábrica fechou durante a pandemia. Porque o fabricante de bombom não vai fazer mais bombom. Não. Ele também está desempregado, porque a indústria que ele trabalhava antes e que ele foi demitido, ela fechou por causa da crise em que nós estamos desde 2008. E há documentos, análises de órgãos nacionais e de órgãos internacionais, como os da ONU, que demonstram que antes da pandemia nós já estávamos em crise. Todo mundo fala, a pandemia gerou crise. Não. A pandemia pode ter agravado, pode ter mudado a natureza da crise, pode ter tornado a crise mais penosa para os cidadãos. Mas é claro que a pandemia beneficiou muito quem, por acaso, porventura, tiver recebido dinheiro da corrupção com sobrepreço das vacinas. Ela melhorou muito a situação financeira, pode não ter melhorado a física e a sanitária, mas melhorou muito a situação financeira dos médicos, e deveria ter melhorado mais, porque o governo devia ter pago melhor e chamado mais médicos para trabalhar. É claro também que a pandemia piorou a situação dos desempregados. O isolamento piorou a situação deles, o encarecimento astronômico de tudo no Brasil, de santinho, que os religiosos católicos conhecem muito bem, das outras religiões também. E desde aquela fabricação e venda de santinhos até ao transporte de um elefante que eu viera comprar, isso tudo ficou prejudicado pela pandemia. Mas simplesmente porque já estava tão enfraquecido na crise que preexistiu a pandemia, que não teve como se sustentar. Então, a pandemia foi um agravamento, uma modificação, uma desnaturação da crise que já existia na economia e no direito do trabalho brasileiros. Então,
continuando a nossa exposição, vamos passar para o artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Aqui devia entrar sem distinção de sexo, de gênero, de opção sexual, de etnia, raça ou cor da pele, de idade, que os velhos e os muito novos sempre levam prejuízo quando disputam com os de idade mediana, e assim por diante. Devia ter um monte de trem aqui, mas que continuam a ser aplicados porque tem em outros lugares, da CLT, da Constituição, da jurisprudência dos tribunais, assim por diante. E, então, o trabalho de igual valor corresponde a um salário igual. Vamos ficar só nessa parte, que a outra é o que eu acabei de comentar. O que é trabalho de igual valor? Noutra parte da CLT, nós vamos ver isso aqui. E vamos ver que quando existe essa igualdade de valor do trabalho, aquele que está ganhando o salário menor pode entrar na justiça com uma de duas ações que não são a tradicional reclamatória trabalhista. Uma delas é a ação de equiparação. Mas não é só equiparação salarial. Para equiparar o salário, vai respeitar a equiparação de funções. E a outra é quando a empresa tem plano de cargos e salários, descrevendo, nomeando o salário, descrevendo o conteúdo, desculpe, não é nomeando o salário, nomeando o cargo, descrevendo as funções, as atribuições deste cargo e atribuindo geralmente uma faixa salarial a ele. Aí, se um faz, vamos supor, trabalho de engenharia, e o outro, na mesa ao lado, é classificado como engenheiro trainee ou como estagiário de engenharia, mas faz exatamente o trabalho desse aqui, ele vai entrar pedindo equiparação salarial? Não. Ele vai entrar pedindo o reenquadramento dele, então é a ação de enquadramento na justiça do trabalho. Ele vai entrar com essa ação de enquadramento e pedir equiparação salarial ao que está na ativa. Então, na verdade, ele não vai receber, não é a equiparação salarial. Ele vai ser reenquadrado, é como se fosse promovido. Ele vai subir de posto dentro do cargo de planos, o plano de cargos e salários daquela empresa, geralmente conhecido pela sigla, pela alcunha de PCS, Plano de Cargos e Salários. Então, esse artigo 6º, artigo 5º, também está explicado entre nós. E o 6º, não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Partindo da verdade dicionarizada de que pressuposto é característica, como nós já vimos a característica, matou isso aqui tudo. O trabalho vale o que ele vale em qualquer forma de vinculação que ele seja feito. Na casa dele, num centro de informática que alugue tempo para utilização pelas empresas, na própria empresa, numa repartição dela que fique no outro lugar da cidade, no outro estado, não interessa. O trabalho é de igual valor, o local onde ele é feito, ou a maneira do empregado se vincular ao empregador, não conta para o efeito de salário.
e nem para o efeito de tratamento pessoal do empregado. É o que o artigo 6º fala. E aí vem o parágrafo único, que é uma inovação bastante recente da CLT, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, de controle e de supervisão do trabalho alheio. Trabalho alheio é o trabalho do empregado. Esses meios de controle, supervisão e comando é o que o empregador detém sobre a força de trabalho do empregado, consequentemente sobre a pessoa dele, de acordo com o artigo 2º. E o fato de ele trabalhar nessas atividades de informática, de coisa, não evita nem a relação de emprego, nem o que o empregador se obrigou a fazer por empregado, nem o que toda a legislação obrigou esse empregador. Com um detalhe, este parágrafo é muito recente, porque desde que se intensificou o uso desses meios telemáticos, informatizados e eletrônicos, ficou claro na CLT, uma deficiência na CLT que não abrangia explicitamente. É claro que eu posso pegar o caput desse artigo 6º e dizer que ele se aplica a esse pessoal, mas sempre vai aparecer um que, para proteger o empregador de má-fé, não estou falando o empregador em geral, que eu falei, e pode ser traduzido por algum empregador de má-fé, que fala, não, ele não está na minha indústria, ele não está recebendo ordem minha, ele não está sob controle nem de horário minha, como é que ele é empregado meu, como é que ele vai ter direito à hora extra, e assim por diante. Isso não cola mais, porque colocaram esse parágrafo único, remetendo essas pessoas e essas relações de emprego para dentro do caput desse artigo 6º. E o caput do artigo 6º é aquele que fala que não é o controle que faz o trabalho. O trabalho é que faz o controle. O controle, as ordens e tal, são necessários de acordo com o que nós já vimos na relação de emprego. Nós vamos ver daqui a algumas aulas, quando entrarmos na parte que trata da relação de emprego, do exercício da relação de emprego. Mas o fato é que aqui se enfeixou dentro do artigo 6º também aquilo que se fala no parágrafo, porque é uma inovação nas formas de trabalho humano e sempre vai aparecer um espírito de pouco para falar que, nesse caso, não se aplica a lei trabalhista. Então, já ficou expresso. Agora, os artigos 8º até no 12 falam duas coisas. A primeira, dos artigos 11 e 12, é processo do trabalho. Fala sobre prescrição e decadência no artigo 11 e fala sobre a extensão dos aspectos de previdência social, aqui fala no artigo 12, seguro social, extensão dele dentro da sua lei e afastados do direito do trabalho. Antes nós tínhamos o Ministério do Trabalho e da Previdência, nós tínhamos a Previdência regulada dentro do direito do trabalho, agora não, devido ao crescimento e à importância que os dois têm na sociedade, enquanto o direito do trabalho enriquece a sociedade oferece ao empregado uma segurança através da Previdência, que é má, porca e sem vergonha, porque não é suficiente para a subsistência dele. E ela deveria manter a continuidade das condições de pessoa,
da pessoa com a equiparação às condições salariais e dos outros bens que a pessoa recebe enquanto estiver na ativa. Mas não é. Então, isso aqui nós já vimos na aula anterior, eu falei isso aqui agora só para complementar e situar dentro do nosso quadro dessas imposições introdutórias. Agora, no meio delas, tem algumas que são importantíssimas, é que onde que nós vamos encontrar as fontes, os ditames impositivos de conduta a nós, porque nos submetemos, nos entrosamos numa relação de emprego. A primeira referência que a lei tem a essas fontes está no artigo 8º. Então, eu já expliquei esse artigo 8º para vocês, não tem mais que entrar nos detalhes que ele determina, mas ele estabelece fontes do direito do trabalho, ele estabelece entre essas fontes normas e princípios, e ele manda completar isto com princípios que talvez nem sejam de direito do trabalho, com a tendência habitual das decisões judiciais, a que nós chamamos de jurisprudência, e, por fim, até mesmo normas não incluídas expressamente no nosso ordenamento jurídico, como o direito comparado. Direito comparado, a OIT tem muita norma a respeito, outros países têm normas também que nós podemos seguir, porque tem a mesma matriz ideológica do nosso direito do trabalho. E, por fim, os usos e costumes, que são, antes de tudo, sociais, mas são também culturais. Talvez sejam a mais antiga forma de disciplina, de imposição de normas propriamente ditas, na vida da humanidade, desde que se afastou, se libertou o ser humano de uma submissão a Deus imposta pelos autodizentes, os soi-disant, como dizem os franceses, aqueles que se dizem representantes, intérpretes e autoridades de Deus na nossa vida. Quando se afastou isso, o que imperou? Usos e costumes. Aqui no direito do trabalho nós temos uma outra palavra que simplifica essa ideia de usos e costumes, porque basta haver a aceitação de um ato disciplinar como sendo prática de determinado setor. É a habitualidade. Quer dizer, o ato, eu falei prática, o ato que se pratica habitualmente, mesmo que não venha a ser um costume que tem um conceito muito bonito no direito civil, é aquele que é repetido dentro da vida da comunidade e considerado por todos como uma norma, como uma imposição de conduta válida para cada um deles. A habitualidade não precisa nem dessa generalidade, nem dessa consciência, dessa convicção, e nem da imemorialidade nos tempos. O sujeito foi contratado hoje, daqui a um mês, nota-se que o empregador está soltando ele todo dia 1 hora antes, foi contratado a jornada de 8 horas, ele está indo embora com 7 horas, porque o último ônibus dele passa daí a pouco. Então, daqui a um mês, isso já virou habitualidade na sua vida. E na sua vida. Então, não se estende para mais ninguém. Pode vir, depois de aplicado e reconhecido, se estender para os outros através daquele preceito lá do artigo 5º, que a todo trabalho de igual valor corresponderá a salário igual. Que, na verdade, foi feito para evitar a discriminação sexual. Mulher e homem fazem a mesma função, o homem ganha muito mais do que a mulher. E
na verdade, deve se estender para evitar, impedir, combater radicalmente toda e qualquer discriminação. Mas então, voltando aqui para o nosso artigo 8º, vocês podem ler, que vai ser muito útil para vocês, até essas anotaçõezinhas com a letra pequenininha, que vem aqui depois do artigo 8º, porque aí tem, muitas vezes, a jurisprudência, a tendência, o entendimento dos tribunais, porque aí tem informações da prática, da realidade em que se dá isso que está no artigo 8º. E nós podemos passar para o parágrafo único, que diz uma coisa muito interessante. O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Então, vamos supor que no direito comum diga que a pessoa que é dependente, que é mantida pela outra, tem direito que essa outra lhe forneça tudo aquilo que é necessário para a sua manutenção, para a sua subsistência, dentro da sua condição de vida. Se for menor, escola; se for maior, transporte; se for maior ainda, casado e com filhos, a manutenção da mulher e dos filhos e da casa, todas as circunstâncias econômicas que circundam a nossa vida. Isso é o que está falando, vamos supor, lá no Código Civil. Aí eu venho falando, então, esse empregado aqui, eu tenho que botar na ponta do lápis tudo que ele precisa para viver, não o que ele me fornece como meu empregado. E o meu salário vai ser o somatório daquilo tudo. Isso também está na Constituição, lá no artigo 7º, só que apenas referente ao salário mínimo. Então, aqui, apesar de ser 45 anos antes da Constituição, é uma prioridade, que esta Constituição enseja, e agora, com a atual, atribui aos participantes da relação de emprego. Aqui nós acabamos essa introdução, que na CLT tem exatamente o nome de introdução, que é o título primeiro dessa obra de arte, que já foi obra de arte, mas agora está mais desfigurada de que Tábua do Curral. E então, nós podemos passar para o espírito seguinte. Mas eu não quero dar para vocês apenas um curso teórico de abstrações sobre o direito do trabalho. Vejam que, com frequência, eu procuro adotar exemplos. Já passei para vocês um texto que nem era para ser avaliado, só para vocês conhecerem a temática do direito do trabalho. Adoto como formas de avaliação textos texto dissertativo, igual aqueles que vocês vão entregar nessa aula, até findar o dia dessa aula, e também outros que a gente vai envolvendo, que neste caso são dissertações, são explicações teóricas, são desenvolvimento e complementação e repetição, recordação do que eu falei na aula. Mas no caso dos estudos dirigidos, são exemplificação, são concretização dos conceitos abstratos que eu dei na sala. E vocês vão trabalhar em cima deles exatamente para introjetar esses conceitos na vida de vocês. Eu vou passar para vocês também, depois dessa aula, um quadro que, na verdade, é uma reprodução em vídeo de um quadro de um menino
indiano que fez o quadro com várias imagens, com vários toques, partes separadas, no que ele até parece ter seguido um pouco o Picasso, quando ele fez aquele quadro dele chamado Guernica, que é um dos mais famosos da humanidade. Ele mostra gente, touro, cavalo, casas, tudo estraçalhado, tudo arrebentado, tudo sangrento, porque a cidade de Guernica, durante a Guerra Civil Espanhola, foi bombardeada pelos alemães, pelos nazistas alemães, para ajudar e proteger o nazistão que estava naquela guerra disputando o poder na Espanha, que era como ele cunhava nas moedas da Espanha. General Francisco Franco, ditador da Espanha, per la gracia de Deus, como se Deus concedesse graça para quem fez uma Guernica. E aí eu não estou falando nem do quadro, é da real que no quadro o Picasso retratou. Mas aí, esse menino, vocês vão ver, e examinem bem cada uma delas, procurem estabelecer qual trabalho que está sendo feito em cada uma daquelas imagens que o menino coloca no seu quadro. Porque o filho, cansado de ver o que o pai falava sobre a mãe, como algo muito natural, que, aliás, a gente vê isso sendo falado e, pior, sendo vivido hoje no Brasil, na maioria, ouso dizer, dos lares que ocupam esse nosso inditoso país. Aí o pai falava da mãe, igual a gente julga aqui, que não, minha esposa não trabalha, ela fica em casa. E aí o menino, preocupado com aquilo, resolveu mostrar o que a mãe fazia em casa. E não sei se o pai ficou satisfeito ou se sentiu um bruto, explorador de mulheres, porque, como muita gente, muito pai que sai de manhã e fica lá preocupado e manda, às vezes até, telefona para casa, pega o celular e põe no Viva Voz, põe na telefonema de imagem e tal, na câmera de imagem, para ver o que a mulher está fazendo. Com medo de ela estar fazendo alguma coisa proibida. O que seria proibido? Levar um amante para dentro de casa? Eu não sei. Eu não consigo entender esse nosso gênero e sexo masculino na sua aberrante alucinação de achar que ele é superior à mulher e que ela não tem nem sequer as condições e os direitos morais que ele tem para viver em sociedade. Mas aí o menino saiu pintando lá. Identifiquem lá as funções. Tem lá a mãe lavando roupa, a mãe cuidando da filha, a mãe cuidando do filho, a mãe tirando o leite de uma vaca, a mãe com uma enxada lá, juntando eu não sei o quê, deve ser uma função agrícola qualquer, sei lá. A mãe comprando coisa, pão, sei lá, e vai por aquele monte de coisa assim. De tal maneira que se forma um grupo de atividades que, se nós fôssemos estabelecer o preço dessas atividades da mãe, o pai não daria conta de pagar, o salário dela seria muito maior do que o dele, o valor do trabalho dela é muito maior do que o dele, que vai para fora para ganhar a subsistência, e ele não sabe, não quer saber, e detesta quem saiba que é a mulher que mantém o lar
com o trabalho que ela tem. E aí vamos além, que é um tema que nós vamos ver na próxima aula. Para frente. Que existem, eu já mencionei isso para vocês, existem trabalhos e trabalhos. Alguns são emprego, outros não. Este caso é um que não é emprego. E ela, a mulher, faz isso tudo sem receber nada em troca. A não ser a pretensa dignidade de ser esposa daquele senhor que diz que ela não trabalha. Então, vocês vão ver, eu vou passar esse vídeo para vocês, e vocês observem isso bem e reflitam sobre isso, para nós continuarmos com esse e outros temas símiles nas próximas aulas. Até lá, boas realizações para vocês, bom aprendizado e uma vida ainda melhor e mais feliz do que o aprendizado. Se bem que eu não vejo nada mais feliz que estar aqui com vocês. Tchau.